Saideira. Ó, 2024/1 da Albert Einstein. Associação de movimentos circulares. Clássico, clássico, clássico. Vou falar, antes de começar a ler, já vou até falar seu assunto. Ó. Associação de movimentos circulares. Basicamente, 2 tipos você tem que saber. 2 tipos. Tipo 1. Por eixo. Quando eu tenho associação por eixo, eu posso afirmar que a velocidade angular de um dos movimentos circulares, da roldana, da coroa dentada, que enfim, o ômega do 1 é igual ao ômega do 2. Eu não gosto de usar número, que já vai aparecer um monte de número, chamar de A e B. Se eu tenho uma polia A, uma roldana A, associadas por eixo, o que é associação por eixo? Aqui, ó, tem um desenho, ó, tá vendo esse aqui? Ó, tá vendo essa aqui, essa coroa aqui com essa, ó, tem um eixo que pega as duas. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho mais tosqueiro aqui. Aqui. E outra maior, assim. Eu tenho aqui elas associadas por um eixo. Tá vendo? E aí, quando o eixo gira, as duas giram. Então elas têm o mesmo velocidade angular. Quando uma gira 360 graus, outra também gira 360 graus no mesmo tempo. Tá? Esse é o tipo mais legal, que geralmente acelera o processo do exercício. E o tipo 2, que é o que sempre aparece, que é o que exige mais atenção do aluno, é quando é por faixa, ou qualquer coisa que esteja nas superfícies, né? Faixa que une as duas, superfície conectando, correia de bicicleta, tudo que conecta a superfície de um movimento circular com o outro. Então, como eu falei, ó, tem aqui caso clássico de bicicleta, né? Você tem aqui a correia dentada que conecta as duas, né? Passa por aqui. Então, é a superfície das duas que estão conectadas, né? Gira para cá. Isso aqui gira para cá. Né? Isso aqui vai girando assim. Quando eu falei por superfície mesmo, é aquele caso que você tem os dentes, né? Que até acontece aí, ó. Você tem... peraí. O desenho ficou ruim. Enfim. Vou fazer inteiro, senão vai demorar muito. Você tem aqui gente, tô viajando. Faz só pra cima mesmo. Aí. Tem os dentes aqui. De uma. Nem engrenagem, né? E aí vem o dente da outra aqui, ó. E conecta. E quando uma gira para cá, a outra gira para lá, ó. E vão fazendo que nem engrenagem de relógio. O que equivale nesses tipos de conexão? Quando é pela superfície que estão conectadas. É que a velocidade linear da superfície de uma, né? De A, de B, A, de B, a velocidade linear, que é a mesma. Qual é a consequência disso? Velocidade linear, você tem que lembrar no movimento circular uniforme, que ela pode ser calculada como 2πrf, ou 2πr sobre t, né, que seria o período, f é a frequência. Então, se eu trocar aqui, vai ficar 2πrA FA igual a 2πRB FB. E voa lá, tem aquilo que muitos decoram, não esquece de onde veio, o 2π é constante, e vale que o RA-FA é igual a RB-FB, ou seja, o produto do raio com a frequência é constante, ou seja, raio e frequência são inversamente proporcionais quando o produto é constante. Quando a divisão é constante, são diretamente proporcionais. Quando o produto, ou seja, quanto maior o raio, menor a frequência e vice-versa. Outra coisa que eu vou usar nessa questão, que é importante, é quando ele não te dá o raio, mas te dá uma quantidade de dentes, né? Aqui, ó, assim, os dentes das engrenagens se conectam, e fala que o raio é proporcional ao número de dentes. Lembrando que em matemática, se ele está te falando que o raio é proporcional ao número de dentes, chamado de D, a quantidade de dentes daquela engrenagem,
eu posso falar que o raio é uma constante de proporção que eu não faço ideia qual seja, vezes o número de dentes. Isso é escrever em matematiquês que o raio é diretamente proporcional ao número de dentes daquilo. Então, se eu substituir em RAFA igual a RBFB por o R por KD, vai ficar K, que é igual nos dois, não colocar KA, porque K é uma constante, é igual para o A e para o B. K, dentes de A, F de A, é igual a K, dentes de B, F de B. E daí surge uma outra equação que aparece muito, que em vez de você colocar o raio, você pode usar exatamente a quantidade de dentes. Ó. Quando estão associados, vale que o número de dentes de uma engrenagem vezes a frequência é igual ao número de dentes da outra engrenagem vezes a sua frequência. Que é o que eu vou usar nessa questão. Eu vou usar isso, que o ômega é igual. Observe que se o ômega é igual, vamos lembrar que o ômega, faltou falar, ó, é 2πf, não tem o R, né? Porque aquilo sai de angular. Quando eu multiplico pelo R, vira linear. Então, se eu trocar o ômega A igual a ômega B, vai ficar 2πFA igual a 2πFB. Como 2π é constante, quando a associação é por eixo, eu posso falar que a frequência de uma é igual à frequência da outra. O que já era esperado, que a frequência é quantas vezes ela roda por unidade de tempo. Se elas estão rodando uma volta completa na mesma unidade de tempo, então a frequência vai ser a mesma. Quando uma roda duas vezes, a outra também roda duas vezes. Então, quando eu tenho associação por eixo, a frequência de uma vai ser igual à da outra. Quando eu tenho por superfície, dentes vezes frequência é igual a dente, ou raio vezes frequência, que é constante. Fechou? Vamos aplicar? O mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Se você olhar aqueles programas do History Channel, quem puder assistir, às vezes tem no YouTube também, que eles produzem armas, esqueci o nome agora, não sei o que, sob fogo. Enfim, é bem legal. Mostra o pessoal que trabalha com ferreiro, né? Preparando facas, espadas, enfim. Tem muito isso aqui, ó, uma lixa, né? Que você vê só ali, ele coloca lá para lixar a faca. Eu não tenho experiência prática com isso nenhuma, então eu só vi pela TV. O mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Ele é constituído de engrenagens de tamanhos diferentes e de uma fita abrasiva. O motor que faz a engrenagem 1 girar tem frequência 75 RPM. Opa, RPM? O que é isso, professor? Eu só aprendi Hertz. Gente, Hertz. RPM é rotações ou revoluções. Rotações por minuto. Não é a banda, tá? RPM, é da minha época, inclusive. Eu sou meio velho. Que era revoluções por minuto, né? Que é revoluções, a gente fala no sentido revolução, lá, a parte mais histórica. E você tem aqui revolução, no sentido de girar, né? Dar uma volta completa. Mas também pode chamar de rotações por minuto, tá? Rotações por minuto, RPM. Eu tenho rotações por minuto. Qual é a relação que eu tenho de RPM com Hertz, professor? É bom saber, essa questão é bom saber. Hertz, vou colocar aqui, ó, que é o Hz, que é o Hertz, equivale a RPS. Seria o RPS, que é o quê? Rotações por segundo, tá? O Hertz é o mesmo que rotações por segundo. Então, como que você converte de RPM para Hertz? Ora, se ele roda tantas vezes por minuto, em um segundo, que é um tempo 60 vezes menor, né? Porque um minuto tem 60 segundos, em um segundo, que é um tempo 60 vezes menor que um minuto, ele vai rodar 60 vezes menos. Então, se eu quiser converter desse para esse, o que eu faço? Divido por 60, que é o que eu vou fazer aqui, eu acho, se não me engano. Continuando, acho que dá para ler ainda, né? Rabisquei tanto. O motor faz a engrenagem 1 ter frequência 75 RPM. Tá aqui, ó, a engrenagem 1, 56 dentes. O motor é o que está girando esse eixo, essa seta verde aqui. Não é a engrenagem. O motor não está desenhado aqui. Ele está girando esse eixo, que por sua vez gira essa engrenagem. Tá? O motor que faz girar a engrenagem 1, faz girar, tem frequência de 5 RPM. Então, você pode ver que o motor está girando um eixo que está em engrenagem. Ou seja, estão associados por eixo. Então, eu já posso falar que a engrenagem 1, ou a frequência 1, é 75 RPM. Eu acho que vou deixar em RPM e vou converter para RPS ou Hertz no final. Porque o número já está redondinho aqui, né, gente? Para que mexer? E os pinos com os quais a fita abrasiva faz contato têm raios de curvatura iguais, medindo 5 centímetros cada um. Está falando desse pino aqui e desse pino aqui. Ele falou que o raio deles, se eu pegar e medir o raio deles aqui, dá 5 centímetros, tá? Isso aqui eu vou usar só no final, porque ele vai pedir a velocidade dessa fita. Né? Nesse procedimento, a faca é mantida em contato com a fita abrasiva e em repouso em relação ao solo. Então, a faca você segura a faca, deixa a fita passar, você segura firme,
para ela ir lixando a faca afiada. Sabendo que o número de dentes na periferia de uma engrenagem é direto proporcional ao raio dessa engrenagem. Então, ele deu a informação, porque não é obrigatório, isso é sempre, mas não é obrigatório, o correto é afirmar. Então, ele está autorizando eu usar DA-FA igual a DB-FB, e que não há escorregamento entre a fita abrasiva e os pinos, ou seja, a velocidade que isso aqui gira linear na superfície é a velocidade da fita, com os quais faz contar, adotando π igual a 3. Obrigado, VUNESP, por deixar usar π igual a 3. Isso sim é uma prova, né, que está exigindo minha capacidade de interpretar e achar uma solução, e não de fazer uma conta com 3,14 e blá blá blá. A velocidade escalar com que a fita passa pela faca que está sendo afiada é d. Então, até eu vou ter que achar essa frequência de rotação aqui, para depois usar o V, que é 2πrf. Para chegar na frequência desse pino aqui, eu vou ter que ir de associação passo a passo. Então, essa aqui vai ser a engrenagem 1, essa aqui é a 2, essa aqui é a 3, essa aqui é a 4. Eu vou ter que ir como eu tenho da 1 e quero chegar até a 4, porque a 4 vai ter a mesma frequência do pino, porque estão associados por um eixo, eu vou de 1 em 1. Observe que a engrenagem 1, que tem 75 RPM, está conectada com a engrenagem 2 por superfície. Olha aqui a superfície conectando aos dentes de uma, encaixando no dente da outra. Então, se é por superfície, eu vou começar aqui para poupar espaço, eu vou falar que F1, D1 é igual a F2, D2. F1, 7,5, deixa em RPM. Quando eu tenho uma igualdade com as mesmas variáveis, contanto que as unidades de medida das variáveis iguais sejam iguais, está tudo em casa. Tá? Então, não importa que aqui seja RPM, aqui seja em centímetros, contanto que aqui seja RPM, aqui em centímetros, tá? Ou aqui em número de dentes, que seja. Número de dentes, é a mesma unidade dos dois lados da equação, tá tudo bem. Número de dentes está 1. Ele falou onde? Ah, aqui, tá aqui no desenho. 56. F2, número de dentes da engrenagem 2, 14. Claro que eu não vou fazer 75 vezes 56, né, gente? Quem me conhece, quem assiste minhas aulas, já sabe que você só faz conta grande se precisar depois que simplificar ao máximo. É claro que eu vou checar primeiro se o 14 e 56 não são divisíveis um pelo outro. São. 14 vezes 4, adivinha? Dá 56. Então, divide por 14 aqui vai dar 1. Divide por 14 aqui vai dar 4. E eu já cheguei aqui que F2, a frequência dessa aqui, ó, da engrenagem 2, é 75 vezes 4, que dá para fazer de cabeça, 150, 300. O que? RPM. Porque eu usei 75 RPM. Agora, observe que a 2 com a 3 estão conectadas por um eixo. Portanto, a frequência da 3 é igual à frequência da 2. Olha como ela ganha tempo. A frequência da 3 é igual à frequência da 2. Não tem que fazer conta nenhuma. A frequência da 3 também é 300 RPM. Agora, a frequência da 4. A 3 e a 4 estão conectadas por dentes, por superfície. Então, como eu posso falar que o número de dentes é proporcional ao raio, eu tive autorização para fazer que F3D3 é igual a F4D4. F3, 300. D3, 28. F4 é o que eu quero. D4, 14. Isso é fácil de ver, né? Do 28 é o dobro de 14. Dividir por 14 vai dar 1. Dividir por 14 vai dar 2. Então, a frequência da engrenagem 4 é 2 vezes 300, que é 600 RPM. Agora sim, se a frequência da engrenagem 4 é 600, a frequência aqui do que ele chamou de pinos, né? Desses pinos, cadê? Os pinos que estão ligados na fita abrasiva, como estão conectados por um eixo, também é. Então, vou falar que a frequência de cada pino é 600 RPM. Agora eu posso converter para Hertz. Por que eu vou converter para Hertz? Porque as respostas estão aqui, ó, olho no peixe. Olho no gato, que é a sua resolução de olho, o gato de olho no peixe, está em tudo em metros por segundo. Então, agora sim eu tenho que converter para SI, Hertz. Então, o que eu ensinei para você? Eu divido por 60. Então, a frequência de cada pino é 600 por 60, que é 10 Hertz. Vou colocar até aqui, ó. Dividir por 60. Eu ensinei aqui, ó. Passei de RPM para RPS, que é Hertz. Agora está em Hertz, está no SI. Eu tenho a frequência do pino e a fita está
aqui, ó, com a mesma velocidade da superfície do pino, porque ela está colada na superfície dos pinos. Então, se eu achar a velocidade da superfície desse movimento circular, eu tenho a velocidade da fita, né, já que não há escorregamento. Então, a velocidade da superfície de cada pino aqui é 2πrf. O π ele deixou eu trocar por 3. O R ele deu em centímetros. Aqui eu sou obrigado a converter para metros, porque a resposta é em metros por segundo. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, ou 0,05, como você preferir. Eu prefiro centímetros para metros, divide por 100, ou multiplica por 10 a menos 2. Vezes a frequência que eu achei já em hertz, que é 10. Olha que legal. 2 vezes 5 dá 10. Vezes 10 dá 100. 10 ao quadrado. Com 10 a menos 2 dá 1. Então, eu estou cortando esse 100 com esse 10 a menos 2. No final, corta tudo. E você vai encontrar, se quiser fazer toda essa conta aqui, pode fazer. Você vai encontrar 3. O quê? SI, metros por segundo. Gabarito. D de dados.